Olá, turminha, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula somente de revisão, porque nós já terminamos o capítulo 2 do livro de vocês, né? Já falamos de todo o capítulo 2, então a gente vai fazer uma revisão, uma recapitulação de tudo que a gente falou até agora, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Gente, nesse bimestre, nosso tema, né, do nosso capítulo é no ritmo das tradições. Esse é o tema do nosso bimestre inteiro, tá? Então, vocês vão ver que nas próximas aulas, vocês vão receber atividades que não serão do livro. Serão atividades que eu vou trazer para vocês referente às tradições, tá bom? Então, a gente vai ter atividades referentes a tradições, serão nossas próximas atividades. Por quê? Porque esse bimestre, ele é dedicado a falar sobre as tradições. Lembra? Tradição é aquilo que vem de geração em geração, que vem lá de trás, é alguma coisa que já é praticada há muito tempo e ela vai se passando, né, em geração em geração. Então, foram praticadas por seus bisavós, né, foram praticadas por seus avós, foram praticadas pelos seus pais, são praticadas por vocês. E quando vocês tiverem filhos, né, que tiverem mais velhos, tiverem adultos, vocês também ensinarão isso aos seus filhos, que praticarão também. Então, isso é uma tradição, ela é passada de geração em geração. Certo? Vamos lá? Qual a importância da tradição, pessoal? A gente conversou disso lá na aula que a gente falou, né? É fácil se preservar uma tradição? Não, não é fácil se preservar uma tradição. Porque se a gente deixar de praticar essa tradição, ela deixa de existir, ela deixa de acontecer. Porque se a gente olhar só por fotos, a gente não vai conseguir ter uma noção exata do que foi essa tradição. Vou dar só um exemplo para vocês. Antigamente, nas festas juninas, existia uma brincadeira tradicional, que era a brincadeira do pau de sebo, né? Essa brincadeira, ela hoje a gente só consegue ver por fotos, né? Ou de relatos de pessoas que participaram desse tipo de brincadeira, porque a gente não encontra mais esse tipo de brincadeira nas festas juninas, tá? Eu tenho certeza que vocês conversaram sobre isso na aula da Tia Tati, né? Que foi a aula junina que vocês tiveram. E esse pau de sebo, ele era um tronco de madeira que se colocava assim, fincava no chão e passava bastante vaselina em volta desse tronco, que é um produto que ao você pegar, você escorrega, né? Ou babosa, e você, ao pegar, você escorrega, você não consegue subir. E lá no topo, eles colocavam alguma coisa que tinha muito valor. Então, a pessoa ela tinha que conseguir subir nesse pau de sebo escorregando. Se ela conseguisse subir até lá, o que ela pegasse lá em cima era dela, né? Então, às vezes, as pessoas deixavam bastante dinheiro ou deixavam alguma coisa que valia bastante. E aí, quem conseguisse subir, pegava. Mas isso a gente já não encontra hoje, tá? Eu só estou dando um exemplo para vocês de uma tradição que deixou de acontecer, tá bom? Por que a gente deve preservar as manifestações culturais da sociedade? Para que elas não deixem de existir, assim como essa deixou de existir. Ela deixa de existir por quê? Porque ela deixou de ser praticada. Se a gente deixa de praticar, ela deixa de existir. E aí a gente não pode aproveitar desse tipo de brincadeira. Quantas e quantas brincadeiras super divertidas existiam antigamente e hoje já não existem mais, né? Em uma das nossas aulas, a gente vai conversar sobre, por exemplo, brincadeiras tradicionais. E aí eu vou pedir para vocês procurarem saber as brincadeiras tradicionais. Por quê? Existem brincadeiras que a gente praticava lá quando a gente era criança, que vocês não praticam mais. E eram brincadeiras super divertidas, mas que vocês não conhecem porque não praticam, né? Então ela caiu em desuso, ela caiu no esquecimento. Tá bom? E aí a gente conversou que existem várias festas tradicionais, né, no território brasileiro e até fora do Brasil, certo? Mas a gente deu mais ênfase às festas tradicionais brasileiras. Então a gente falou, por exemplo, da festa junina, já que a gente está numa época exatamente de festa junina. A gente falou sobre as festas de carnaval, o frevo de Pernambuco, os desfiles de escola de samba, tá? Tem lá os bonecos de Olinda, né? Que são aqueles bonecos gigantescos que eles utilizavam nas festas, tá bom? As festas locais, que são festas que acontecem em bairros, né? Como a festa de Nossa Senhora Queropita, a festa de San Gennaro. Essas festas são festas tradicionais italianas, de famílias de italianos que vieram para cá, o Brasil, há muitos e muitos e muitos tempos atrás, e trouxeram para nós a cultura deles,
e eles acabaram tendo um bairro aqui que tem muito italiano, e aí eles mostram um pouquinho dessa cultura que é deles para nós, ok? A Oktoberfest, que é uma festa alemã, tá bom? O Festival de Parintins e a Festa do Peão são festas brasileiras, tá bom? O Festival de Parintins acontece lá no Amazonas, uma vez por ano. São caprichosos contra garantidos. A gente vai falar dela depois. E a Festa do Peão, que é uma festa de rodeio, né? Onde tem as montarias e fora isso tem as danças, tem shows, tem comidas típicas do interior, tá? Então, elas trazem tradições pra gente, tá bom? O fandango caiçara foi uma das tradições que a gente falou na nossa aula, né? Então, a gente falou que o fandango caiçara era um tipo de dança realizado pelas pessoas que moravam nas regiões litorâneas do sudeste do país, né? Que eu pedi para vocês até ver que os homens, olha, utilizavam um tamanco de madeira para fazer os barulhos durante a dança, né? E as mulheres dançavam com esses saiotes gigantescos, né? Para poder fazer os movimentos e ficar bonito, tá bom? Eles usavam um instrumento chamado viola fandangueira e a rabeca, certo? Eram utilizados por as pessoas da comunidade, tá bom? E a sonoridade, como eu falei, era marcada pelas palmas e pelo bater do tamanco, ok? Então, esse tipo de fandango caiçara é um tipo de tradição que a gente tem aqui no nosso país. Combinado? É um tipo de dança tradicional, tá certo? Depois, gente, a gente veio falar de notação musical. E por que que a gente falou de notação musical? Por quê? Porque a gente estava falando de tradições e como a gente manter as tradições, né? A partitura musical, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó, uma partitura musical, ela mantém, né? Ela guarda algumas canções que são tradicionais. Por exemplo, essa música, Se Essa Rua Fosse Minha, é uma música, uma cantiga de roda tradicional, de muitos anos atrás, que os pais de vocês com certeza escutaram, os avós de vocês também, tá? É aquela música, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Talvez, a minha voz é péssima, tá? Só tô tentando ajudar, viu? Desculpa. Essa música é uma música que hoje é difícil você escutar alguém cantando, principalmente vocês, né? Nunca ouço vocês cantando. Porque ela acabou caindo em desuso. Mas a partitura mantém ela viva, porque ela não vai se perder. Sempre que as pessoas forem buscar em canções tradicionais, elas vão encontrar essas partituras. Assim como a tia Vanessa encontrou para a aula de vocês, tá certo? Então a gente conversou, falou que as partituras, elas tinham pautas, que eram essas linhazinhas aqui, ó, que ficam aqui, essas 5 linhas, tá certo? Essas linhas que formam a pauta. A gente falou que tinha as notas são essas aqui, isso aqui são notas, ok? A gente falou também das claves. A clave era para saber qual é a nota aqui em cada espaço. A clave são essas aqui, que iniciam a pauta musical, certo? Essas são as claves. E observem, essa é uma clave de sol, mas a gente falou também que tinha outras claves, mas que a mais conhecida era a clave de sol, certo? Que é essa daqui, tá bom? E a gente falou também de sons. A gente falou que quanto mais o som for fino, ele é o quê? Agudo, né? E quanto mais o som for grave, ele é o quê? Quanto ele mais grosso ele for, ele é grave. Então, o som grosso, que é o som, por exemplo, vamos dizer, um bicho que tem um som grosso, é a vaca, né? Tem um som grosso. Ela tem um som grave, certo? E o agudo seria aquele sonzinho fino, igual da galinha, do pintinho, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Depois disso, a gente falou sobre patrimônio cultural. Mas patrimônio cultural não é uma coisa nova pra gente, né? Porque a gente já falou dele também lá no nosso primeiro bimestre, enquanto a gente estava tendo aula na escola, lembra? Que a gente falou que patrimônio cultural é tudo aquilo que tem importância histórica e cultural para um país.
ou uma pequena comunidade, como, por exemplo, arquiteturas, festas, danças, músicas, manifestações populares, arte, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. Então, aqui a gente tem um patrimônio cultural que é o frevo, né, pessoal, que a gente falou. A gente também viu que a capoeira era um patrimônio cultural, não é isso? E a gente tinha falado que existiam os materiais e os imateriais. Então, o frevo, por exemplo, ele é imaterial. Mas essa capela aqui de Matozinhos, que fica lá em Minas Gerais, ela é um patrimônio cultural material, que ela foi construída há muitos anos atrás e nela tem essas estatuetas feitas por um artista muito famoso brasileiro chamado Aleijadinho, que mais tarde, quando vocês estiverem lá no 7º ano, vocês vão conhecer bem esse artista e vão saber bastante sobre a história dele, tá bom? Então, vamos lá. E aí a gente falou da capoeira, que um monte de vocês falaram para mim que jogavam capoeira. Teve o colega de vocês que ainda mostrou, não foi? O cordão dele, falou que ele gostava de jogar capoeira, né? E aí a gente conversou, falamos o quê? A capoeira é o quê? Ela é uma dança? Ela é uma arte? Ela é uma luta? Ou ela é um jogo? E aí a gente chegou à conclusão que ela é tudo isso, né? Ela tem movimentos que parecem ser uma dança. Ela é uma arte, porque é uma manifestação artística, né, de quem pratica. Ela é um estilo de luta trago lá pelos escravos, na época da escravidão, lá pelos africanos, certo? E ela é um jogo, porque é um jogo de luta, né, entre os participantes, que não pretendem se machucar, né? Na realidade, eles praticam mesmo como um esporte, ok? Ela é um patrimônio cultural da humanidade e ela é parte da cultura afro-brasileira. Afro-brasileira quer dizer que é a mistura de africana com brasileira, ok? Então, quem trouxe ela para o Brasil? Os africanos. Então, ela é afro-brasileira, ok? Vamos lá. E aí, pessoal, a gente falou da ginga. A ginga, lembra? Até a tia falou que a ginga, esse nome ginga era em homenagem a Nzinga, que era uma rainha lá da África, né? Que resolvia as questões entre senhores e escravos. E a ginga, ele é um movimento ritmado em que a pessoa, no toque do berimbau, ela vai movendo o corpo de um lado e para o outro, trocando sempre o ponto de apoio dela, certo? Então, esse movimento é chamado de ginga. A gente viu também que tinha o quê? O berimbau, não é, pessoal? Que tinha o cachixi, que era aquele que ficava fazendo barulho, né? Como se tivesse alguma coisa dentro. Tinha o atabaque, né? Que era para bater. Tinha o pandeiro, certo? E a gente viu que na capoeira, sempre em sinal de respeito, antes de começar a dança ou a luta, os integrantes que iriam participar tocam as mãos em sinal de respeito antes de começar. E aí a gente falou de alguns golpes, a gente falou do AU, que é um movimento em que eles entram em estrela, né? Fazendo um movimento em estrela com o corpo, lembra? E a gente conversou que eles resolviam todos os problemas que eles tinham na roda de capoeira. A gente também falou do besouro, cordão de ouro, que foi um escravo africano muito famoso aqui no Brasil, por ele ser muito forte e muitas pessoas dizerem que ele tinha o corpo fechado, que nada de mal acontecia para ele. Certo? Então, vamos lá. Depois disso, e por último, pessoal, a gente falou do Heitor Villa-Lobos. E quem seria esse homem, o Heitor Villa-Lobos? Bom, o Heitor Villa-Lobos, ele era um compositor musical. Mas ele não fazia música como todos os outros demais. Ele não fazia música como os demais. Ele fazia uma música diferenciada, onde ele misturava a música erudita, que é aquela música clássica que são tocadas nos teatros, nas óperas, com as músicas tradicionais, com as músicas populares. Lembra? Inclusive, na nossa última aula sobre o Heitor Villa-Lobos, a tia Vanessa colocou para vocês uma música que ele fez com essa parte da parte erudita com a popular brasileira.
Então, o Heitor Villa-Lobos, ele acabou, desde cedo ele começou a estudar música, que o pai dele deu um violão para ele, depois ele teve um violoncelo, e ele começou a estudar música. Então, ele fez viagens pelo Nordeste brasileiro e conheceu a cultura nordestina brasileira, e ele fez umas viagens também por Paris. E aí ele juntou as duas culturas na música dele, tá? Então, ele, dentro da música erudita, ele toca músicas populares brasileiras. Olha que legal. Inclusive, nós temos aqui no Brasil e na nossa cidade, São Paulo, um parque chamado Villa-Lobos. E esse parque é em homenagem a esse compositor, o compositor Heitor Villa-Lobos. Por isso que lá no Parque Villa-Lobos vocês vão encontrar alguns espaços destinados à música, né? Porque esse parque foi feito para ser um ícone para a música, né? Onde as pessoas fossem para expressar-se por meio da música, tá? Mas hoje muita gente vai lá para andar de bicicleta ou fazer caminhada, mas ele foi feito com essa intenção, tá bom? Bom, a gente falou também que é muito importante que a gente conheça o que já foi inventado antes, né? Porque se a gente não souber o que foi inventado, não soubermos nada do que foi inventado antes, a gente sempre vai ter que começar do zero, né? Então, não é muito legal. Então, a gente sempre vai conhecer o que alguém já sabe e a gente vai aumentando nossos conhecimentos, tá? Então, por exemplo, se eu, por exemplo, quero criar um novo telefone, um novo estilo de telefone diferente, eu vou pegar esse telefone que já existe, vou descobrir como ele é produzido, como ele é feito, qual é a tecnologia que ele é feita, para eu conseguir fazer um melhor do que ele. Porque se eu não souber antes qual é a tecnologia desse, como ele foi feito, eu vou ter que começar do zero. Eu vou ter que inventar o celular, eu vou ter que inventar todas as tecnologias. E isso vai levar muito tempo. Então, quando a gente conhece alguma coisa que foi feita antes, a gente consegue ter um maior avanço nas nossas descobertas e fazer uma inovação muito mais eficiente, tá bom? Então, pessoal, hoje a tia não vai passar nenhuma atividade para vocês para casa. Eu sei que vocês estão fazendo atividade aí dos professores, né? Para entregar para nota. Não deixem de entregar, façam tudo bem bonitinho, bem caprichado, tá bom? Para a nota de vocês. Afinal de contas, vocês estudam para vocês, não é isso, pessoal? Vocês estudam para que vocês cada vez conheçam mais e mais e mais, bom? A tia Vanessa fica aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar. A partir da próxima aula, a gente vai falar de algumas coisas de tradições e eu vou pedir algumas atividades, mas não vai ser feito no livro, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, turminha. Façam as atividades e não esqueçam. Beijo.